Segunda-feira é dia da gente receber, muito feliz aqui, o doutor Guilherme Colim, mais cedo, podendo eu entrevistar o doutor Guilherme ao vivo no programa. Muito boa tarde, doutor Guilherme. Boa tarde, Cláudio, tudo bem? Tudo bem. Doutor Guilherme, hoje a gente vai falar sobre o uso de ferramentas do direito de família, né, no direito previdenciário, que são duas coisas, né, que o senhor sempre fala que a gente pode até interligar, né? O doutor Guilherme Colim tem especialização em direito previdenciário e também em direito de família e costuma justamente sustentar aí a necessidade de interligar os diferentes ramos do direito. Nós já falamos, doutor Guilherme, em entrevista sobre o direito de família, sobre a socioafetividade, né, que é uma questão bem interessante, que é o reconhecimento, para quem não sabe, de um pai ou de um filho não biológico, né, por conta da construção de uma relação afetiva. Hoje a gente vai falar sobre esse tema em relação ao direito previdenciário. Preste atenção, então. Fica até o final ali, né? Porque a gente sempre deixa ali o melhor para o final da entrevista, então não perca. Bom, doutor Guilherme, falaremos em direito previdenciário, mas a socioafetividade aí nasceu no direito de família, né? Qual é o conceito, né, para o pessoal entender bem como é que funciona a filiação socioafetiva? Filiação socioafetiva ou parentalidade socioafetiva. Até alguns anos atrás, até não muito tempo atrás, filho era o sucessor genético e o pai ou a mãe o antecessor genético, e o exame de DNA definia, se houvesse alguma dúvida, quem era pai, quem deixava de ser pai, filho deixava de ser filho, e acabou o assunto. Com a evolução do direito, e aos meus olhos, eu tenho algumas críticas quanto a isso, mas com a evolução, seja para o lado que for, se começou a reconhecer que pai é quem cria, mãe é quem cria. É óbvio que nunca se desprezou a paternidade ou maternidade biológica, mas se reconheceu que a maternidade, o pai de criação, a mãe de criação, são os exemplos mais clássicos, mais fáceis de entender, não os únicos. Eles geram uma relação igual à de um pai ou de uma mãe biológica. E com isso, geram todos os direitos e obrigações. Existe a possibilidade de reconhecimento da filiação socioafetiva de maneira voluntária, de maneira involuntária. De maneira voluntária, leia-se, quando o pai ou a mãe, socioafetivo, né, deseja incluir o seu nome na certidão de nascimento daquela criança. Se for um adolescente com mais de 12 anos e ele concordar, e os seus pais biológicos também concordarem, e o pai ou a mãe socioafetivo também concordarem, não precisa nem passar pelo judiciário. Se tiver menos de 12 anos, ou se for pós-mortem, ou se for involuntária, né, se for uma ação contra alguém que não deseja esse reconhecimento, aí, é claro, tem que passar pelo Poder Judiciário. E isso vale, Cláudio, isso gera efeitos sucessórios. O filho socioafetivo terá direito à herança, igualzinho ao filho biológico. Obrigacionais, pensão de alimentos, do pai para o filho e do filho para o pai. E onde é que está... Não sei se dá para dizer que é o pulo do gato. Na minha cabeça, o direito, né, nós temos várias especializações, mas elas se comunicam muito. E o direito previdenciário se comunica com o direito de família intensamente. E ao haver o reconhecimento da filiação socioafetiva lá na vara de família, haverá reflexos previdenciários também. E esse reconhecimento involuntário, ele pode ser tanto do filho em relação ao pai ou do pai em relação ao filho? O reconhecimento involuntário, o involuntário é mais comum do filho em relação ao pai ou à mãe, né? As situações mais comuns de reconhecimento involuntário da paternidade ou maternidade socioafetiva é o enteado e a enteada. Essa é a situação, o exemplo mais comum, muito embora não seja tão banalizado como muitos pensam, como muitos temem, é crescente esta tendência, né, esse reconhecimento. Então, Cláudio, tu inicia uma união com uma mulher que tem um filho, e tu tem o teu filho também.
passaram-se alguns anos e tu te apega àquela criança e aquela criança se apega a ti e o teu filho se apega à madrasta e vice-versa. Ainda que tu não deseje, aí vocês se separam. Sim. Tu corre o risco do teu enteado pedir uma pensão alimentícia para ti. Isso na involuntária, estou falando. Sim. E pedir o reconhecimento da paternidade socioafetiva, inclusive com efeitos sucessórios, né? Um herdeiro a mais. E é possível também o reconhecimento involuntário da paternidade socioafetiva de cima para baixo. É possível, mas não é comum. O pai, o socioafetivo, o padrasto ou o adulto, aquele pede para reconhecer aquela paternidade socioafetiva, lembrando que ela não precisa ser entre crianças, pode ser entre adultos também, e o dever de prestar alimentos não é apenas dos pais para os filhos, mas pode ser dos filhos para os pais. Não é comum, mas é possível. Bom, aí a gente está falando então dos efeitos previdenciários. Bom, nos efeitos previdenciários, os efeitos previdenciários da paternidade, do reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva, os efeitos previdenciários se destacam pensão por morte e auxílio reclusão, Cláudio. Então vamos imaginar, você tem um pai de criação e o seu pai de criação faleceu. Vamos imaginar o reconhecimento da paternidade socioafetiva pós-mortem. Ele faleceu. E você tem menos de 21 anos de idade. Se você conseguir reconhecer a paternidade socioafetiva numa vara de família, você conseguirá pedir a pensão por morte junto ao INSS. Vamos imaginar o auxílio reclusão. Vamos imaginar o auxílio reclusão para você que é adulto. Você é adulto, é segurado do INSS, você já está na iminência de ser preso, você foi condenado, está prestes a ser condenado. E você tem aquele filho socioafetivo, aquele seu enteado, aquele sobrinho, aquele neto, que você cria. Você cria como se fosse seu filho. Se ele tiver mais de 12 anos e os pais biológicos dele concordarem, e ele também, você poderá reconhecê-lo como filho socioafetivo e ele terá direito ao auxílio reclusão. Claro, ele terá direito ao auxílio reclusão e todos os demais direitos que incluem a paternidade, né? Mas são efeitos previdenciários que vêm do reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva que nasceu lá no direito de família. E tem um caso recente do reconhecimento da paternidade socioafetiva de um avô. Um avô, exato. Isso. Os exemplos mais comuns são dos padrastos. Padrastos e madrasta eu não vi nenhum caso, mas é possível também. Mas é muito fácil imaginar uma paternidade socioafetiva de um avô. Principalmente se nós imaginarmos aquela situação daquela pessoa que teve um filho muito jovem, daquele avô que se tornou avô em função de uma gravidez indesejada, ou seja do que for, ou problemas econômicos, e que aquele avô passou a assumir as tarefas, as atribuições de pai. Na gravidez, na adolescência, isso é muito comum. Não estou dizendo que é bom ou que é ruim, não estou fazendo juízo de valor, mas Sim. É muito comum. A pessoa tem um filho durante a adolescência, na maioria das vezes uma gravidez indesejada, e quem assume as responsabilidades junto àquela criança é o avô. E aí aquele avô pode, se a criança tiver mais de 12 anos, com a anuência dos pais biológicos, ou pela via judicial, caso tenha menos de 12 anos, pedir a inclusão do seu nome na certidão de nascimento. Aquele neto se tornará filho para fins sucessórios, para fins previdenciários, para todos os fins. E isso não pode ser usado, quem sabe, também pura e simplesmente para se conseguir benefícios previdenciários indevidos. Por exemplo, eu tenho uma doença que eu já sei ali, em estado terminal, que eu vou morrer. Eu não posso adotar um sobrinho ou um filho de um amigo meu para que ele receba lá os benefícios previdenciários? Cláudio, é possível.
Existe aquela frase, as frases óbvias, elas são engraçadas, mas tem muita filosofia ali, né? Uma das frases óbvias que é muito comum é aquela de um jogador de futebol que disse, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Essa frase é muito... né? Profunda. Mas tem uma outra frase óbvia que eu acho muito interessante, que é: o que é certo não é errado, ou o que é errado não é certo. Então, a fraude é sempre errada. Sim. A fraude do segurado contra o INSS, sendo fraude, ela é um erro, é errado. Porém, será que o direito ele vai estagnar em função do risco de fraudes? Será que não é mais fácil tentar combater as fraudes e mais, dentro da linha do que... E aí é uma opinião pessoal minha, né? Eu sou muito chato, assim, porque eu fico pensando muito, aí o cara fica chato. Sabe quem pensa demais fica chato, né? Pois é, por isso que eu sou chato. O caso é o seguinte: a incoerência é um dos maiores pecados filosóficos. A incoerência, a falta de lógica. Quer dizer, dentro da linha do que o que é errado não é certo. A incoerência é uma coisa errada. E se o judiciário, se o Estado diz que eu posso, agora, eu me envolvo com uma mulher que tem filho, e eu corro o risco de ser reconhecido pai, sócio-afetivo a contragosto, e aí o meu filho biológico terá um irmão para dividir a herança e eu terei um filho a mais para pagar a pensão. Se eu tenho esse ônus que foi criado pelo Estado, será que eu não devo de ter o bônus de caso, e eu estou falando de casos reais, não estou falando de fraudes, de usar a mesma regra na parte previdenciária? Será que a conta da paternidade socioafetiva tem que recair apenas, ou maternidade, tanto faz, tem que recair apenas sobre o cidadão? Será que o INSS, será que o poder público não tem que entrar nisso? Quer dizer, se eu sou pai socioafetivo, eu tenho o direito de deixar a pensão por morte para o meu filho. Agora, se eu fraudar, isso há de ser investigado. Assim como o próprio INSS, Cláudio, muitas vezes negou pensão por morte para viúvas quando ele desconfiou pela diferença de idade. Já teve casos, o senhor idoso de 90 anos se casa com uma moça de 22, que era empregada doméstica da casa, que era a cuidadora, a técnica de enfermagem. E aí o INSS vai lá e nega, mesmo diante de uma certidão de casamento, e aí aquela moça, viúva, precisa entrar com uma ação judicial e discutir em juízo se aquele casamento era real ou não. E muitas vezes o INSS ganhou, e outras vezes não. Agora, travar, paralisar a evolução em função do risco de fraude, aos meus olhos, não é a melhor saída. Muito embora eu entenda a tua crítica, a tua preocupação. Sim. E tem outra situação também. Por exemplo, eu tenho um filho, tá? E eu tenho um enteado. Aí também não pode acontecer desse enteado também pedir, né, para fraudar também o INSS indevidamente e prejudicar até o meu próprio filho? É um pacote. E aí a gente volta a falar da coerência ou da incoerência. Não são raros os casos de fraudes em que começa mirando no INSS. E aí o INSS não faz parte daquela relação. O INSS não estava lá, não viveu os fatos, o dia a dia, para saber o que aconteceu, o que deixou de acontecer. E aí o olho grande... Sabe por que serve o olho grande, né? Não. Para criar remela. O olho grande só serve para criar remela. Não é para não... Aí o fraudador, mau caráter, cresce o olho e avança sobre a herança, sobre situações parecidas. E aí ele encontra uma resistência mais feroz que ele não encontrou quando ele discutia com o INSS. Teve um caso aqui, não foi um processo meu, aqui do Rio Grande do Sul. Eu acho que eu já contei essa história. Dos dois rapazes? Dos dois rapazes. Um homem heterossexual rico morava num apartamento e tinha um amigo heterossexual pobre, com uma situação econômica inferior. O amigo pobre perguntou: não tem um canto aí? Tem um quarto aqui, pode morar aqui. E os dois moravam juntos, cada um num quarto, os dois homens solteiros heterossexuais. O heterossexual rico faleceu e o amigo heterossexual pobre pegou comprovante de endereço, daquele outro, pediu a pensão por morte junto ao INSS. Diz que era namorado, dizendo que tinha uma relação homoafetiva e ganhou. E aí, o olho grande, né? Foi... Ele
aproveitou e foi pedir a parte da herança. Aí deu para provar. E aí a que não. família do falecido, que até então não tinha participado, aí se defendeu, comprovou que eles não eram nem homossexuais e muito menos um casal. E aí ele perdeu tudo, né? Mas sim, a fraude, infelizmente, é o preço que se paga pelo padrão cultural que a gente vive na nossa sociedade. Olho grande. E aí é que tá. É que aqui no Brasil, e aí é uma crítica que eu faço, é muito barato a tentativa de fraude. Pois é. Tu estava falando... Depois o reconhecimento, depois de que foi fraudado, que foi uma tentativa, a punição, né? Na maioria das vezes fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Na maioria das vezes fica por isso mesmo. Isso tinha que ser revisto. Então, assim, tu estava falando na matéria anterior dos Estados Unidos, que aconteceu assim, punição assim, punição assada. Nos Estados Unidos, que eu acho que não é um sistema perfeito, mas tem muita coisa que deveria ser copiada para nós, a palavra tem muito valor. Se você mentir e for pego mentindo, você vai para a cadeia mesmo. Sim. Aqui no Brasil, na maioria esmagadora das vezes, sai de graça. E o estrago está feito, inclusive, para quem é acusado, né? A gente já falou sobre isso na questão do direito de família. E, doutor Guilherme, depois que é reconhecida, só para a gente concluir aqui, para mim entender também, depois que é reconhecida a relação socioafetiva, não tem como reverter daí? Essa pergunta, Cláudio, uma vez reconhecida a paternidade socioafetiva, ela pode ser revista, a gente pode voltar atrás. Numa prova, num concurso público, numa prova de faculdade, a resposta é não. A resposta é não. E isso na teoria. A resposta é não. Porque a paternidade ela é irreversível, a maternidade é irreversível. Muito bem. Só que se eu tenho a liberdade de incluir o nome do meu padrasto, incluir o nome na minha certidão de nascimento, substituir, porque a paternidade ou maternidade socioafetiva, ela pode estar pela inclusão ou pela substituição de personagens. A cantora Kelly Key, né? Acho que ela é um exemplo muito famoso. Filha do cantor, ela foi daquele Key, né? Daquele Key do latino. Aquele Key latino, né? Isso. Ela teve um filho com um cantor latino, se casou com outro homem, um empresário, se não me engano. O cantor latino não exerceu a paternagem, o tempo passou e houve uma substituição. A filha da cantora Kelly Key não tem mais o nome do pai biológico na certidão de nascimento. Então, aos meus olhos, embora a resposta teórica não, uma vez reconhecida a paternidade socioafetiva é irreversível. Se eu posso tirar o nome do meu pai biológico da minha certidão de nascimento, por que não posso reverter, por que não poderia reverter a inclusão de um pai ou uma mãe socioafetiva? É óbvio que não vai ser tão simples assim. É claro que não é tão banal assim, não é? Que nem trocar número de telefone celular, né? Não é que nem trocar operadora de telefonia, né? Mas me parece que a resposta correta não é aquela que o pessoal ensina na faculdade. Me parece que na realidade, no mundo aqui fora, no mundo de verdade, me parece que tem como reverter. Você só não terá garantia de reversão. Mas, dependendo do caso, é possível sim. Tá certo, doutor Guilherme. Para quem está em casa e quiser saber mais informações, por favor, contatos, Saiba Direito no YouTube. Contatos, canal Saiba Direito no YouTube, já bati 18.100 inscritos, 400 e poucos vídeos. Lá você pode deixar o seu comentário, se inscreva no canal Saiba Direito, por favor, no YouTube. Colim.Guilherme, meu Instagram pessoal, 51 32 28 12 19 e 51 99985 7991. Telefone fixo do meu escritório e meu WhatsApp pessoal. Muito bem, doutor Guilherme. Obrigado mais uma vez e uma excelente semana e até a próxima. Muito obrigado, Cláudio. Até a próxima. Valeu, doutor Guilherme Colim, então, aqui, nosso Colunistas das segundas-feiras. Aí você pode conferir lá os vídeos lá no canal Saiba Direito, lá no YouTube. Lembrando sempre, né, não pule as propagandas ali, assista até o final.